Fala, trader, como é que você tá? Tranquilo? Bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua inscrição. E quem não é, se inscreva, porque é muito importante a sua participação aqui nos conteúdos. De segunda a sexta-feira, eu e o Jade, a gente traz estudo de mercado, eu falando do mini índice do mini dólar e o Jade falando de criptomoeda, especificamente do Bitcoin. Então, é muito top a sua presença aqui, você vai estar aprendendo bastante. Sem mais delongas, vamos para o vídeo, porque hoje aconteceu um movimento bem interessante. Não era o que eu esperava, lógico, porém foi bem top. Mas, vamos lá, né? Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aí. Segura. Já que no próprio mini índice, vamos falar logo do Ibov, né? Vamos dar uma olhadinha lá no gráfico do Ibovespa. Percebemos uma leve captura de liquidez aqui nessa liquidez, ó. Olha só que interessante a movimentação do preço. Cuidado, porque já que capturou aqui nessa região de cima, ele pode estar vindo para cá, para jogar o preço e aí sim mitigar toda essa região. Então nós descartamos aqui essa possibilidade, já que a gente já teve essa captura nesse movimento que foi exatamente hoje. Foi lá em cima, capturou aquela liquidez que eu tinha falado e aí o nosso flow ele muda e aí a gente tem uma perspectiva totalmente diferente a partir de agora de captura de fundo, então a gente tem essa movimentação. Você vê, né? Eu comentei com vocês aqui, galera, isso aqui é um movimento típico do quê? Do varejo. Se você voltar os vídeos aí, você vai ver que eu comentei sobre isso, sobre essa situação. Aqui tem muita... Aqui é um mar, né? Aqui tá um mar e aqui tem muito o quê? Eu até gosto de usar isso aqui, ó. Tem muita sardinha aqui, cara, vendendo nesse ponto, tá? E aí, logicamente, esse movimento de sweep aqui foi a captura dessas sardinhas. Ou seja, essas sardinhas foram, né, abocanhadas. Olha a boca aqui, ó. Olha só a bocona aqui da baleia. Eita, baleia feia, né? Sou péssimo, galera, de desenho. Mas é basicamente isso. Tranquilo? Então, toda sardinhada, cara, foi capturada aí e fica aí essa situação, né? E aí sempre aquele negócio. Se você está atento a essas movimentações, pô, a gente sabe que a gente não vai ser liquidez. Então essa liquidez ela foi capturada, ok? E agora nós temos a captura da liquidez abaixo e toda essa região aqui como ponto de interesse dessa estrutura. Lembrando, o preço está muito alto, está realmente descontado, está em topo de movimento. O que é que podemos ter? A gente tem toda essa região, a gente tem esse imbalance aqui gigante também, tá? É importante refinar em tempo gráfico menor, a gente entra mais detalhes lá no mini índice mesmo, mas em relação ao movimento, temos um movimento que possivelmente pode capturar para poder cair e mitigar aquela região e aí possivelmente pode retornar aquele ponto ou de fato perder lá embaixo. Mas de antemão a gente tem vários dias ainda para trabalhar essa situação aqui, tá? É o que eu espero para o mini índice. Tranquilo? Tudo isso aqui foi um sweep de liquidez, ó, capturou para jogar o preço para baixo aqui, ou seja, abasteceu com a captura dos stops do varejo para jogar o preço para um outro lado. Então no mini índice o que é que a gente tem? Essa movimentação de hoje, eu até estava comentando hoje na aula, confesso que eu não esperava por isso, não vou mentir aqui, dizer que esse desenho aqui estava aqui. Até fiz o desenho na hora, né, com os alunos e tal. Porém, o que foi que eu fiz? Eu falei que não aguardasse esse movimento daqui, ó, para cá para baixo. Por quê? Por conta dessa extensão já desse movimento, tá? E dessa mudança aqui, ó, de comportamento da tendência, dessa mudança de comportamento da tendência da subestrutura. Porém, a gente percebe que ele veio mitigando aqui, embora a gente tenha que ter cuidado agora nesse exato momento. Por quê? Porque ele pode sim romper fundo, já que a gente tem o Ibov lá daquela maneira. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Se você for pensar em uma compra aqui, por exemplo, como está aqui nesse order block, ó, nitidamente está parado nesse order block aqui, o que é interessante para amanhã? Você aguardar essa configuração nesse time frame menor, que de fato é a nossa quebra de estrutura menorzinha aqui, ó, minor boss, e aqui nós temos uma mudança de caráter interna, tá certo? Para poder comprar. Então aguarda essa movimentação para poder entender que isso aqui, ó. Lembrando, isso aqui tem que ter cuidado também, que ele pode ser nitidamente um fake shock, tá bom? Participa das aulas que você vai entender mais o que seria um fake shock, então cuidado. Se gerar muita liquidez aqui, ele pode querer capturar para jogar o preço para baixo. Captura, joga o preço para baixo. Beleza?
Então tem que ter bastante cuidado nisso aqui. Ou seja, compra aqui só se for uma confirmação. E caso ele gere liquidez aqui, você pode até vender pensando o quê? Nesses order blocks aqui, ó, nessa região. Entendeu? Sacou aí a parada? Então fique atento a essa movimentação do mini índice, tá certo? Nós temos toda essa movimentação desse range. Perceba que já estamos nessa região de desconto. E agora é de fato subir lá para poder mitigar esse novo movimento. Tranquilo? Show? Ele vai ter que mitigar ou para poder romper topo ou para continuar quebrando a estrutura lá para baixo, né? Ou para continuar quebrando essa estrutura e confirmando a movimentação para baixo. Tranquilo? Então tenha cuidado, cautela absoluta para vocês não perderem dinheiro. Beleza? O dólar só subiu, né, cara? O dólar veio aqui de uma forma, em uma magnitude gigantesca. Aqui a gente tem um tempo de 15 minutos. Se você for olhar direitinho, lá no contínuo, a gente tem uma movimentação do time frame maior de 1 hora, basicamente, onde ele rompe topo aqui, capturando inclusive essa liquidez. Hoje não estava interessante para o dólar. Até comentei com vocês, né? Eu disse, ó, para o dólar o que está interessante foi no vídeo de ontem. O que está interessante, de fato, é o quê? É o mini índice, na verdade, né? Não é nem o dólar. Então a gente tem essa postura aqui, nessa movimentação, a gente tem inclusive topos nivelados. Tem que ter bastante cuidado, porque esse é o nosso buy side liquid, tá? Então a gente tem um equal high aqui nesse ponto. Beleza? Pressão está bem esticadão. Então ele vai ter que fazer uma correção. No 15 minutos, o que a gente tem que olhar? A gente tem como referência esse topo e esse fundo. Então esse aqui é o nosso estado de alerta para o dólar. Infelizmente eu não acredito em trade para essa semana, mas para segunda-feira, terça-feira mais ou menos, no dólar. Por quê? Porque amanhã é payroll, tá, gente? Amanhã é payroll, então fiquem atentos que é a folha não agrícola norte-americana. Então tem que ficar atento nessa situação, tá? Aqui nós temos um boss e aqui nós temos uma possível mudança de caráter, porém nada de muito legal para o dólar nesses próximos dias. Beleza? Esse é o estudo de mercado hoje. Acredito que vocês gostaram. Ah, deixa eu passar um conteúdo aqui para vocês entenderem melhor. Pessoal, ó, sempre no final do vídeo eu vou fazer questão de trazer algo a mais. Trazer um conteúdo mais aprimorado, assim, entendeu? Para que você estude um pouco mais, entenda um pouco mais sobre essa visão do gráfico. O que é que acontece, cara? O que é que você precisa entender? Eu vou dar uma dica sobre continuidade de movimento e reversão do movimento. E se você quer se antecipar numa tendência, numa queda, você tem que entender o seguinte: você só se antecipa quando você tem uma liquidez. Ó, você não espera, por exemplo, isso mudar o caráter, corrigir para poder continuar a queda. Não, isso aqui raramente acontece. Geralmente, o que é que acontece? Acontece isso aqui, ó. Entendeu? Acontece isso, ele cai mesmo e vai embora. É assim que funciona. Ele captura essa liquidez e vai embora. Então, o que eu quero falar com isso? Toda vez que você tiver, por exemplo, um movimento que vem numa queda e você quer vender, toda vez que quebra uma estrutura, eu coloco em mente que você tem que ter o quê? Um novo range estabelecido. E a partir desse novo range estabelecido, você tem que focar nas regiões que foram validadas através da quebra da estrutura, que são os pontos de interesse chamados de order block, imbalance, entendeu? Que é justamente isso aqui, ó. Olha que aula massa, vou passar para vocês aí. Imbalance, um order block. Aqui foi validado, esse range de negociação foi validado através dessa quebra de estrutura aqui. Então, toda vez que você pensar em vender numa antecipação, sem aguardar aquela famosa, né, confirmação aqui, ó, que muda o caráter em tempo gráfico menor aqui, por exemplo, o que é que você faz? Você percebe como é que o mercado vem deixando induções. Porque muitas vezes no subfractal ele vem fazendo isso, ó. Aí ele vem, faz isso aqui, aí faz isso, aí nesse movimento faz isso, e aí gera uma liquidez de 50% e ele vem e faz isso. Então tem que ficar atento a essa liquidez para você poder vender sem que precise confirmar. Olha que bacana essa aula. Tá vendo? Porque raramente ele vai vir fazer. Porque o que seria a confirmação nesse caso? Seria o rompimento do fundo, a mudança de caráter aqui nesse fundo, faz o boss aqui em minor boss, né, que é o boss interno, muda o caráter e ele vem aqui. Só que é muito raro ele fazer isso.
Ele não dá uma segunda chance. Só se o mercado estiver bem bonzinho com você, ele dá essa segunda chance. Quando não, ele vai embora, cara. Por quê? Porque o movimento de impulso é sempre mais o quê? Agudo. Já diz, né? Impulso, é a força que está sendo impulsionada. O movimento de mitigação ele é mais lento, ele faz uma distribuição do preço. Ou ele distribui, ele acumula. Então é meio que ele já faz uma causa desse movimento para depois vir o efeito. E o efeito sempre é mais forte. Então tá aí essa dica para você poder aprender e entender essa situação. Bem assim é no mercado de uma continuidade de alta também, tá? É só você reverter aí. Mas é isso que você precisa entender. É sempre importante, por exemplo, aqui, ó. É como eu falei aqui nesse caso. Temos um range novo estabelecido devido ao quê? A essa quebra de estrutura, porque isso aqui foi uma liquidez. Isso aqui é uma liquidez, ó. Tá vendo? Ao mesmo tempo que essa liquidez está sendo capturada, tá? Para reverter o movimento, ele pode gerar liquidez aqui embaixo para poder continuar quebrando essa estrutura, porque isso aqui não deixa de ser o quê? Um boss. Uma quebra de estrutura. Entendeu? Só que aí você tem que entender e colocar na balança. Nós estamos em um tempo gráfico maior, no tempo gráfico, aliás, de 5 minutos, que muda o caráter para cima. Isso aqui é a mitigação desse movimento. Aqui é a captura de liquidez, a liquidez que estava aqui, ó. Já está tocando aqui, então aguarda essa movimentação aqui que possivelmente pode te gerar um trade. Entendeu? Para vir aqui de fato nesse order block. Nesse order block aqui. Tem que ver como é que vai sobressair, como é que... Espero que amanhã no payroll não estrague tudo, né? Mas entendeu, gente? É isso aí que você tem que entender em relação à continuidade do movimento. Então, um beijo no coração de vocês. Estou me recuperando, estou bem melhor, tá? Estou já naquela pegada que vocês gostam que eu fique, né? Aquela animação e tal. E isso é muito bom para vocês. Para mim também, né? Para mim também. Beleza? Então, Deus abençoe a todos. Até mais e fui!